o Douglas diz, e ele diz assim, dá para ir para o inferno falando inglês fluente, dá para ir para o inferno como psicólogo, dá para ir para o inferno casado, dá para ir para o inferno com um carro novo que o pai ajudou a comprar. Agora, não dá para ir para o inferno sendo um apaixonado pela Bíblia. Pastor Josué Gonçalves aqui para mais um devocional desta série Pais Curados. E este é o devocional de número 3. Gente, eu estou muito feliz com o número de pessoas que estão engajadas neste trabalho de implantação da cultura do Reino de Deus nas famílias. Hoje eu vou falar sobre cada filho é uma ovelha. Cada filho é uma ovelha. Eu já falei sobre cada filho é uma missão, cada filho é uma flecha, e hoje eu vou falar sobre cada filho é uma ovelha. Não saia daí, fique comigo até o final. No final eu vou estar orando por você, vou estar orando pelo pai que você escolheu para orar hoje. Eu escolhi hoje orar pelo Marcos Campos. Ele é pai de 3 filhas. Olha, é uma família maravilhosa, uma família muito querida. E eu quero orar pelo Marcos. E você? Vai orar por quem hoje? Coloque o nome do pai para o qual você vai estar orando hoje, vai estar orando durante o dia e durante a semana. Coloque aqui o nome de um pai e escreve aqui também, cada filho é uma ovelha. Cada filho é uma ovelha. Nós vamos ler um salmo. Salmo 23. Se cada filho é uma ovelha, então eu, como pai, sou pastor. A partir do momento em que você engravidou a sua esposa, Deus ungiu você a pastor de um pequeno rebanho chamado família. E se eu, como pai, quero aprender a ser pastor, eu preciso ler e aprender com o Supremo Pastor. Eu preciso ler o Salmo 23. Salmo 23 diz assim, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Cada filho é uma ovelha. Então, eu tenho 3 ovelhas. A Letícia, o Douglas e o Pedro. Eu sou pastor de uma família de 3 ovelhas. Ou melhor, tem mais uma que é a minha esposa também. Bom, cada filho é uma ovelha. O Salmo 23 começa assim, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu tenho dito com uma certa frequência para os pais que eu, como pai, preciso ser tão extraordinário, tão interessante. Eu tenho que ser um pai tão inspirador que os meus filhos possam olhar para mim e dizer assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor, Pai, é o meu pastor e nada me faltará. A Letícia precisa olhar para mim e dizer, Pai, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Douglas precisa olhar para mim, o Pedro precisa olhar para mim e dizer, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não vai faltar proteção, mas também não vai faltar correção. Não vai faltar afeto, mas também não vai faltar limites. Não vai faltar apoio, aconchego, mas também não vai
faltar disciplina, correção. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Isso tem a ver com inspiração. Ou seja, número 1, eu preciso ser um pai que inspira meus filhos. Vou repetir. Eu preciso ser um pai que inspira meus filhos. Ou seja, eu preciso ser um modelo, um exemplo saudável, sadio, que os meus filhos desejem me copiar, me imitar. É lindo quando um filho diz assim: pai, quando eu for pai, quero ser como você. Pai, quando eu for pai de filhos, eu quero ser um pai como você. A pergunta que fica hoje para todos os pais é essa: você é uma inspiração para os seus filhos? Você é um modelo saudável, um bom modelo como pai para ser seguido? Os teus filhos amanhã desejam ser como você é. Ah, como é bom quando os filhos olham para o pai e diz: o meu pai é o meu pastor e nele eu posso, de certa forma, descansar, porque nada me faltará. Então, inspiração. Número 2, ele me faz repousar em pastos verdejantes. O pastor, o bom pastor, tinha sempre a preocupação de buscar, de encontrar o melhor pasto para as suas ovelhas, pastos verdejantes. Isso tem a ver com boa alimentação para as ovelhas. E eu gosto de colocar aqui provisão. Ou seja, o bom pastor, ele era o provedor da alimentação, do pasto verdejante para as suas ovelhas. Então, primeiro, inspiração. Segundo, provisão. O bom pastor, ele era o provedor da alimentação. Ele era o provedor do pasto verdejante. O pai, como bom pastor, deve ser provedor. Aquele que provê não só o alimento para o corpo, mas o alimento para a alma e o alimento para o espírito. Por que eu digo isso? Porque tem muitos pais que se preocupam com o alimento para o corpo, e aí os filhos estão bem nutridos. E muitos pais dizem assim: na minha mesa, lá em casa, não falta nada para os meus filhos. No almoço não falta nada, no jantar não falta nada, no café da manhã não falta nada. E os filhos estão, muitas vezes, até fisicamente obesos. A pergunta é: como vai a alma dos teus filhos? Como vai o espírito, ou seja, espiritualmente, como vai os seus filhos? O bom pastor se preocupa não só com o aspecto físico dos seus filhos, das suas ovelhas, mas se preocupa também com o aspecto emocional, com a alma dos seus filhos, e também se preocupa com a espiritualidade dos seus filhos. Esta é uma pergunta que eu quero fazer para você. Qual é a sua preocupação com a vida espiritual dos seus filhos? Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A palavra de Deus tem que ser como pasto verdejante para as ovelhas. A palavra de Deus precisa ser o alimento que nutre espiritualmente os nossos filhos. Sabe, eu disse e vou repetir, o grande problema hoje é que todos os pais querem ter filhos que se pareçam com Jesus,
mas eles não estão fazendo o investimento necessário para que isto aconteça. É necessário investir tempo ministrando a palavra, orientando através da palavra, nutrindo com a palavra o coração dos nossos filhos. O meu filho Douglas dá um testemunho muito interessante. Ele diz, olha, quando eu tinha 16 anos, eu quis fazer intercâmbio nos Estados Unidos, meu pai me ajudou, patrocinou. Depois, quando eu voltei, eu fui cursar uma universidade na área de psicologia, meu pai também me ajudou, me patrocinou. Quando eu quis casar, meu pai também me apoiou e me ajudou, certo? Quando eu fui comprar o meu primeiro carro, meu pai também me ajudou. Aí ele diz o seguinte, tudo que o meu pai fez, me ajudando, patrocinando, foi muito importante. E eu levo muito a sério todo o investimento que ele fez. Aí ele diz assim, porém, meu pai fez um investimento, meu pai fez algo que vale mais do que todos os outros investimentos. Meu pai me ensinou, meu pai me influenciou a ser alguém apaixonado pela palavra. E ele até brinca dizendo, quando meu pai voltava de viagem, ele não perguntava para a gente, quanto que você tirou em português? Quanto que você tirou em matemática? Como é que você está em geografia? A pergunta do meu pai era, você decorou o Salmo 23? Você decorou o Salmo 91? Quantos livros tem no Velho Testamento? Quantos livros tem no Novo Testamento? Qual é o texto do Novo Testamento que você já decorou? A minha grande preocupação era levar os meus filhos a terem intimidade com a palavra de Deus e amarem a palavra de Deus, serem apaixonados pela palavra de Deus. Aí o Douglas diz assim, de todos os investimentos que meu pai fez, o fato de ele ter me feito ser um apaixonado pela Bíblia foi o maior investimento que ele fez. Todo o tempo que ele gastou, todo o tempo que ele investiu, contando histórias da Bíblia, me ensinando a amar a Bíblia, me ensinando a ter prazer na leitura da Bíblia. Esse foi o maior investimento que ele fez, porque hoje eu sou um apaixonado pela palavra de Deus, o Douglas diz. E ele diz assim, dá para ir para o inferno falando inglês fluente, dá para ir para o inferno como psicólogo, dá para ir para o inferno casado, dá para ir para o inferno com um carro novo que o pai ajudou a comprar. Agora, não dá para ir para o inferno sendo um apaixonado pela Bíblia. Não dá para ir para o inferno sendo alguém que ama a palavra de Deus. Não dá para ir para o inferno sendo alguém que tem prazer na lei do Senhor e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Qual é o investimento que você está fazendo na espiritualidade dos teus filhos em relação a esse pasto verdejante chamado Palavra de Deus, chamado Bíblia? Qual é o investimento que você tem feito nas tuas crianças? Qual é o investimento que você tem feito nos teus filhos adolescentes? Qual é o investimento que você tem feito nas tuas filhas, nos teus filhos, em relação à Palavra de Deus? Quantos pais conseguem influenciar os filhos para torcer para o time que eles torcem, não é? Para gostar do jogo que eles gostam e para fazer coisas que eles gostam de fazer. Quantos pais influenciam os filhos para muita coisa? Só não influencia os filhos para amar a Bíblia, para ser um apaixonado pela palavra. Todo pastor, na época em que Davi escreveu esse salmo, tinha a preocupação em prover pasto verdejante para as suas ovelhas. Então escute, papai, não pode faltar para os filhos, primeiro, alimento para o corpo, alimento para o espírito e alimento para a alma. Eu vou continuar com esse tema no próximo devocional de número 4. Cada filho é uma ovelha e você não pode perder
por nada. E eu espero que esta palavra toque o seu coração, Pai, toque o coração de todos que estão me assistindo agora. Cada filho é uma missão, cada filho é uma flecha, cada filho é uma ovelha. Pai, seja um pai tão extraordinário para ser uma inspiração para os seus filhos e que nunca falte para os filhos provisão para o corpo, provisão para o espírito e provisão para a alma. Que você seja um provedor e que você possa ensinar, influenciar, levar os seus filhos a amar a Bíblia, a ler a Bíblia, a ser apaixonado pela palavra de Deus. Lembrando que meus filhos se apaixonam por aquilo que eu sou apaixonado. Então, se eu quero que os meus filhos sejam apaixonados pela palavra de Deus, eu preciso ser apaixonado pela palavra de Deus. Eu quero orar com você. Eu quero orar por você. E você vai orar por um pai hoje. Coloca aqui, cada filho é uma ovelha. Coloca o nome do pai para o qual você vai orar. E eu quero orar hoje pelo Marcos Campos, pai de 3 filhas. Vamos orar. Pai querido e eterno, Pai de amor, Pai de bondade, Pai de misericórdia. Pai nosso que estais nos céus. Pai que nos ensina a ser pai. Tudo o que nós queremos é aprender a ser pai. Um pai melhor, um pai que inspira, um pai tão extraordinário que os filhos possam olhar para nós e dizer: o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Senhor, eu oro por cada pai que está me assistindo, por aqueles, Pai, que ainda vão assistir. Eu oro por todos os pais cujos nomes estão aqui embaixo. Quantos pais estão colocados aqui? Porque quem colocou quer que eles sejam abençoados. Toca nesses pais. Cura, liberta, restaura, corrige. Que sejam pais que inspiram. Sejam pais provedores. Pai, que haja um despertamento nas famílias do Brasil. Aonde esta ministração estiver chegando, desperta, acorda, aviva. Ó Senhor, quantos pais não estão fazendo o trabalho que deveriam fazer, mas eles estão querendo melhorar, por isso estão comigo nesta maratona. Toca nos pais. Eu oro, Senhor, pelo Marcos Campos, esse pai de 3 filhas, e é sempre um grande desafio ser pai de meninas. Dá ele graça, sabedoria, discernimento. Dá ele, Senhor, sabedoria para saber lidar com as situações mais complexas e difíceis no processo de educação, de criação das filhas. Ah, Senhor, eu abençoo o Marcos Campos, a sua esposa Patrícia, suas filhas, sua casa, sua família, aonde quer que ele esteja, que sobre ele esteja a tua boa mão. Que ele seja um pai inspiração, que ele seja um pai provedor e que ele seja um pai referência para tantos outros pais que precisam de um referencial. A tua bênção sobre esta casa, eu os abençoo com toda a sorte e bênção e abençoo todos os pais que oram comigo e aqueles cujos nomes foram colocados aqui na descrição desse vídeo. No nome de Jesus, amém e amém. Você tem sido muito abençoado ou muito abençoada através desse trabalho que eu estou fazendo todos os dias aqui no YouTube? Se você entende que esse trabalho é muito importante e quer fazer parte disso de uma forma ainda mais comprometida, se torne um membro. Se torne um membro do meu canal. Tem um botão aqui embaixo, clica nesse botão, se
torne um membro deste canal, você vai ter acesso a muitos vídeos e conteúdo que os outros que não são membros não terão. Por isso é muito importante você se tornar um membro do nosso canal. Outro sim, espalhe esse vídeo aí na sua família, mande esse vídeo para todo mundo aí na sua igreja. E se você não assistiu o vídeo 1 e 2 desta série, vai lá e assiste, ok? Não perca amanhã. Sabe por quê? Eu vou dar sequência ao assunto de hoje e você precisa ouvir esta palavra curadora e transformadora. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe toda a sua família. Repete comigo. O céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus.